podcast Companhia das Letras. Ser editora é um privilégio para quem é apaixonado por livros e literatura. Eu que estou nessa profissão há quase 10 anos, me lembro disso a cada vez que eu tenho o prazer de ver uma obra nascer, de ajudar a pensar num título ou colaborar para que o resultado seja exatamente o que a autora pretendia. Mas editar também é uma grande responsabilidade. E hoje a gente vai falar disso, do compromisso de 2 mulheres editoras em lançar autores que eram necessários para uma época e que seguem necessários. Mulheres atentas ao tempo em que viveram e que, mais interessante ainda, eram elas próprias escritoras maravilhosas. Estou falando da Natalia Ginzburg e da Toni Morrison. Toni Morrison levou o Nobel de Literatura e é autora de livros como Amada e O Olho Mais Azul, mas foi também editora da famosa Random House por mais de 15 anos. Enquanto ela estava lá, lutou para levar mais autores negros para o mainstream. Escritores com nome já como Angela Davis e Muhammad Ali, mas desconhecidos também. Um dos talentos que Toni descobriu foi Gayle Jones. Além da rotina comum na editora, Toni tinha o costume de pedir indicações a amigos que davam aulas de escrita criativa. Ela queria conhecer trabalhos dos alunos que eles julgavam interessantes. Foi assim que, em 1973, ela recebeu uma caixa de manuscritos enviada por um amigo poeta e professor na universidade. Dentro da caixa tinha um livro da Gayle Jones. Toni ficou impressionada com a prosa da autora, que tinha pouco mais de 20 anos na época. Marcaram uma reunião e, na sequência, Toni conseguiu convencer os chefes da Random House a publicar a Gayle. Lançaram o romance Corregedora, que foi publicado no Brasil em 2025 pela editora Instante com tradução da Nina Risi. Um livro muito elogiado pela crítica e que deu início a uma relação de editora e escritora que durou anos. Toni, que tinha explodido com seu romance de estreia O Olho Mais Azul, 5 anos antes, usava da própria influência como escritora para impulsionar a carreira de Gayle. Ela sabia que uma estreia de sucesso faria toda a diferença para uma autora de ficção, principalmente uma autora negra. Toni acompanhava Gayle em entrevistas e trabalhava junto no texto do livro, tudo para defender o talento de Gayle. Ou seja, Toni era uma mulher com vida dupla, autora que sabia o valor de uma boa edição e que escrevia já se editando, porque conhecia bem os processos. Assim como Natalia Ginzburg, que além de escrever clássicos como Léxico Familiar e As Pequenas Virtudes, trabalhou na Einaudi, importante editora italiana. 2 mulheres que mudaram o mercado editorial dos países em que viveram, Estados Unidos e Itália, ao mesmo tempo em que criaram seus próprios projetos literários dentro e fora das editoras. Eu sou Stephanie Rock e essa é a Rádio Companhia, o podcast que respeita a sua inteligência e alimenta o seu amor pelos livros. Tá começando agora As Narradoras, uma série especial sobre a vida e a obra de grandes autoras do século XX. Episódio 6. Agentes duplas. A ironia e a maldade me pareciam armas muito importantes ao meu alcance. Achava que me seriam úteis para escrever como um homem. Tinha horror que percebessem que eu era uma mulher pelas coisas que escrevia. Fazia quase sempre personagens masculinas para que fossem o mais possível distantes e separadas de mim. Essa é a atriz Maeve Jenkins lendo um trecho de O Meu Ofício. Esse texto é o último do livro As Pequenas Virtudes, lançado pela companhia e traduzido por Maurício Santana Dias. O livro é um compilado de ensaios escritos pela Natalia Ginzburg em diferentes épocas. Nesse texto de 1949, a italiana fala sobre a profissão que escolheu. 15 anos depois, Natalia foi entrevistada em um programa da televisão pública da Itália. A apresentadora pergunta sobre esse mesmo trecho do ensaio. Ela queria saber se o pensamento de Natalia tinha mudado com o tempo. In che modo il suo atteggiamento di oggi è diverso da quello di allora? E Natalia responde que quando era jovem queria sim ser confundida com um homem por temer os defeitos de uma mulher, como sentimentalismo, falta de objetividade, etc. Mas, aos poucos, ela entendeu que a condição das mulheres deveria ser aceita, porque não dá para escrever sendo diferente do que somos. E claro, defeitos de mulheres, entre muitas aspas aqui, né? E ela termina assim: se só conheço histórias de mulheres, só posso contar histórias de mulheres. Essa se tornou uma das marcas da autora.
Natalia escreveu muitos livros em que a experiência feminina está no centro de tudo. É o caso de Caro Michele, traduzido por Homero Freitas de Andrade para a companhia. Um romance em forma de cartas que acompanha várias vozes femininas, as mulheres de uma mesma família. A família é outra preocupação de Natália. Os casamentos fracassados, a solidão e a perda da inocência nas relações familiares estão presentes nos seus livros. Léxico Familiar, traduzido também por Homero Freitas de Andrade, é considerada a obra-prima da autora, com lembranças da infância e da adolescência dela. Natalia ganhou, com esse livro, o prêmio literário mais importante da Itália, o Strega. Em uma entrevista para The London Magazine, ela disse: Nunca escrevi sobre a família como se fosse uma unidade totalmente feliz. Longe disso. Muitas vezes ela se revela um ninho de germes contagiosos, repleto de forças nocivas e maliciosas. Mesmo assim, acredito que a família é absolutamente insubstituível. Seus laços formam uma espécie de solo fértil do qual extraímos sustento, ao qual recorremos em momentos de necessidade. O rompimento desses laços no século XX é nada menos que uma tragédia. Também em Léxico Familiar, a gente encontra boa parte dos fatos da vida de Natalia. Somos 5 irmãos. Moramos em cidades diferentes, alguns de nós estão no exterior, e não nos correspondemos com frequência. Quando nos encontramos, podemos ser, um com o outro, indiferentes ou distraídos, mas entre nós, basta uma palavra. Basta uma palavra, uma frase. Uma daquelas frases antigas, ouvidas e repetidas infinitas vezes no tempo de nossa infância. Uma dessas frases ou palavras faria com que nós, irmãos, reconhecêssemos uns aos outros na escuridão de uma gruta, entre milhões de pessoas. Essas frases são o nosso latim. O vocabulário de nossos tempos idos é como os hieróglifos dos egípcios ou dos assírios babilônicos. O testemunho de um núcleo vital que deixou de existir, mas que sobrevive em seus textos, salvos da fúria das águas, da corrupção do tempo. Filha caçula, Natalia nasceu em Palermo em 1916, mas passou a maior parte da infância em Turim, onde seu pai era professor na universidade. Foi lá que ela conheceu o círculo de intelectuais militantes da resistência ao fascismo, Carlo Levi, Cesare Pavese, Giulio Einaudi, entre outros. Se envolveu então com Leone Ginsburg, professor de literatura russa em Turim. Os dois se casaram em 1938, logo depois do começo da guerra. Nos tempos de Mussolini, ela, como judia e casada com um intelectual judeu, passou anos buscando esconderijos e foi para o exílio. Natalia publicou seu primeiro romance em 1942, no meio da guerra, mas sob o pseudônimo de Alessandra Tonimpart. O livro, chamado O Caminho da Verdade, vendeu bem e ela decidiu depois disso seguir carreira como escritora. Então descobri que nos cansamos quando escrevemos uma coisa séria. Se não nos cansamos, é um mau sinal. Não se pode esperar escrever algo sério assim, na flauta, com um pé nas costas, borboleteando leve por aí. Quando alguém escreve uma coisa séria, mergulha dentro dela, se afunda até os olhos. Aqui, mais um trecho de O Meu Ofício. O pai e os irmãos de Natalia foram presos por se opor ao regime fascista. E em 1944, Leone, seu marido, foi preso e executado em Roma pelos nazistas. Foi nesse mesmo ano que Natalia começou a trabalhar na editora Einaudi, quando ainda vivia em Turim. E eu não pensava que alguém pudesse trabalhar com livro, a não ser escrevendo livro, porque não era uma coisa da minha realidade, do meu convívio, assim. Essa é Alice Santana, minha colega editora aqui na companhia, e que compartilha com Natalia essa vida dupla, porque Alice também é poeta, autora de livros como Dobradura, Rabo de Baleia e Pé do Ouvido. Então, quando eu descobri que existia esse universo do mundo editorial, assim, isso pra mim se tornou assim, bom, mas então eu só quero fazer isso, não tem outra coisa que eu queira fazer na vida, eu só gosto, assim, a coisa que eu mais gosto, com certeza, é livro. Então,
parecia um trabalho meio inacreditável. Respirar livro, ficar o dia inteiro lidando com livros. Então, depois que eu entrei nesse universo, eu entendi que é muito comum as pessoas terem duplas ocupações, né? Natalia teve um papel central na Einaudi, onde trabalhou por décadas. Sua primeira experiência na editora já tinha acontecido anos antes como tradutora dos livros do Proust. Na época, a Einaudi ainda era pequena, mas hoje é uma das maiores da Itália. Natalia também participou da revista Mercúrio, dirigida por Alba de Céspedes durante os anos 1940. A gente adiantou um pouco sobre essa revista no terceiro episódio aqui de As Narradoras, quando a gente falou sobre a obra de Alba e de Gwendolyn Brooks. Natalia colaborou principalmente como ensaísta e contista da revista, ainda vivendo o luto do marido e marcada pela experiência da guerra. A revista foi fundamental para aproximar Natalia de outros escritores e intelectuais que foram decisivos na sua vida como autora e editora. Eu me tornara bastante hábil em esquadrinhar um conto, em varrer dele todas as coisas inúteis, em decantar os detalhes e as falas no momento certo. Escrevia contos secos e lúcidos, bem conduzidos do início ao fim, sem desarranjos, sem erros de tom. Mais um trecho de O Meu Ofício, texto presente em As Pequenas Virtudes. Na Einaudi, Natalia avaliava originais, buscava novos autores, acompanhava traduções e participava de intensos debates na editora. Além disso, também defendeu e editou obras de escritores perseguidos pelo fascismo, o que reforçou o papel da editora como espaço de resistência política na Itália do pós-guerra. Mas ela nunca deixou de escrever. Entre um livro e outro, podiam passar 5, 6, 7 anos, longos intervalos de tempo, mas Natalia nunca abandonou a escrita. E como disse no trecho de O Meu Ofício, escrevia com os olhos de lince de uma editora. Eu acho que antes de você escrever, você já se corta, se edita. É uma concisão um pouco extrema, né? Assim, como se você já anulasse a ideia antes de ela se formar. Não é uma coisa muito simples isso, porque você pensa, nossa, já tem tanta gente escrevendo coisas tão maravilhosas e tão melhores do que eu sou capaz de fazer, que realmente você tem que ter uma certa vontade fora do normal para querer pôr alguma coisa no papel, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito saudável, porque eu escrevia antes de começar a editar e eu não queria que isso morresse, né? Então eu demorei muito para conseguir publicar um livro depois de trabalhar como editora. Mas é isso, eu acho que o difícil é conseguir escrever, porque você já se poda antes. Então tem que tentar deixar essa censura um pouco de lado, né? Editar e escrever era uma vocação para Natalia. Eu só poderia fazer um ofício apenas. O ofício que escolhi e que sigo quase desde a infância. Também não lamento nenhuma das profissões que não segui. De qualquer modo, eu não saberia fazer outra coisa. Escrevo histórias e trabalhei muitos anos numa editora. Não trabalhava mal, mas tampouco bem. Entretanto, me dava conta de que talvez não soubesse trabalhar em nenhum outro lugar. Tinha relações de amizade com meus companheiros de trabalho e com meu patrão. Sentia que, se não tivesse tido ao meu redor essas relações de amizade, teria me apagado e não saberia mais trabalhar. Esse é um trecho de Ele e Eu, outro ensaio de As Pequenas Virtudes. Nele, Natalia conta sobre a relação com o segundo marido, as suas diferenças com ele e, no meio disso, uma breve reflexão sobre as próprias escolhas de vida. Achei muito bonito como ela não tá se elogiando, né? Não tá dizendo, fui brilhante do que eu fiz. Enfim, eu acho que um editor que disser que é brilhante no que faz é pra desconfiar, porque a gente, enfim, nunca sabe se tá acertando ou errando, ou as duas coisas, né, ao mesmo tempo. Certa vez, Toni Morrison estava num evento conversando com uma pessoa do mercado editorial. Ela trabalhava na época para a Random House, que era conhecida por dar liberdade aos seus editores. Toni era uma das poucas editoras negras em um mercado que até hoje é dominado por brancos. E aí, aquela pessoa no evento disse para ela assim: "Não podemos vender livros para os dois lados da rua." O que ele queria dizer é que existia um público de leitores negros e outro público de leitores brancos e que os dois não se misturavam.
Toni discordava. Primeiro, porque ela não achava que escritores negros precisavam se adequar ao público branco. Segundo, porque ela acreditava que eles podiam criar alguma coisa que todos amassem. E essa foi a missão de Toni nos mais de 15 anos que trabalhou na editora. Um verdadeiro legado para o mercado editorial dos Estados Unidos e do mundo. Agora, é fato que é exaustivo ocupar esses lugares. E a gente sabe que na sociedade brasileira, seguir apenas uma carreira literária nem sempre é uma escolha. Às vezes, ter uma carreira literária só é possível também a depender do lugar social que essa pessoa escritora esteja, a partir de outros trabalhos, né? Então, isso não tem como fingir que isso não existe também. A gente trabalha com literatura a partir de lugares ainda precários, mesmo na pesquisa e na docência. São quase escolhas de vida. Quem falou agora foi Luciane Aparecida. Adorei isso de agente dupla. E acho até que é agente tripla. Luciane é uma agente tripla, porque é escritora, pesquisadora e professora. É autora de Mata Doce, lançado pela companhia, e vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura. O que Luciane está falando faz todo sentido no Brasil, mas também foi a realidade das autoras desse episódio, tanto Natalia como Toni. No caso de Natalia, quando perdeu o marido e se viu sozinha com 3 filhos pequenos. E no de Toni, porque antes de se tornar famosa com sua ficção, precisava de um emprego estável, de preferência um emprego em que ela pudesse se concentrar na escrita à noite. Adultos, meninas mais velhas, lojas, revistas, jornais, vitrines, o mundo todo concordava que a boneca de olhos azuis e cabelo amarelo e pele rosada era o que toda menina mais almejava. Olha, diziam, ela é linda e se você for boazinha, pode ganhar uma. Eu passava o dedo no rosto, pensando nas sobrancelhas desenhadas com um único traço. Cutucava os dentes perolados, enfiados como 2 teclas de piano entre lábios vermelhos em forma de arco. Contornava o nariz arrebitado, enfiava o dedo nos olhos de vidro azul, torcia o cabelo louro. Não conseguia gostar dela, mas podia examiná-la para ver o que era que todo mundo dizia que era adorável. Esse é um trecho de O Olho Mais Azul, traduzido por Manuel Paulo Ferreira para a companhia. Nessa época em que procurava um emprego, Toni estava recém-separada, grávida e com um filho pequeno. Ela tinha acabado de voltar para Ohio, seu estado natal. Toni nasceu como Chloe Ardelia Wofford em 1931, na cidade siderúrgica de Lorain. Foi quando voltou para Ohio que um dia recebeu por engano 3 exemplares da mesma edição da revista The New York Review of Books. Dentro deles, Toni encontrou um anúncio para uma vaga em uma pequena editora de livros didáticos. A editora tinha sido comprada pela Random House há pouco tempo. A mãe de Toni interpretou aquilo como um sinal de que ela tinha que se candidatar. Toni foi aceita no cargo e pouco tempo depois convidada a assumir a edição de livros comerciais da Random House. Uma contratação que aconteceu no auge do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Toni foi então para Nova York. Como comenta Alice Santana, até hoje equilibrar os pratinhos da edição e da escrita não é nada simples. Assim, eu acho que a parte difícil é que, por isso de ser um trabalho que exija tanto e um comprometimento tão profundo, assim, eu acho que é mais difícil encontrar tempo para escrever. E também disponibilidade mental, assim, espaço mental. Porque quando eu tô de bobeira, e isso nunca acontece, mas dificilmente eu sento para escrever um poema, sabe? Dificilmente você usa esse tempo para escrever. Normalmente você usa esse tempo para ler, para avaliar um original, enfim, para pesquisar alguma coisa. No filme de 1978, Um Dia com Toni Morrison, a gente acompanha a escritora e editora em Nova York, saindo para trabalhar, indo ao mercado e socializando em festas. De repente, a câmera filma um prédio comercial com um todo escrito Random House, e na cena seguinte a gente está na sala de Toni com uma bela vista para os prédios da cidade. Toni está mexendo em documentos com uma parceira de trabalho, e ela fala no fundo. I would like to stop writing around the edges of the day and in the automobiles, places like that. I want to sit down in the middle of the day
and spend 5 hours at it and not feel guilty that I've taken some time away from a full-time job. Traduzindo, ela disse assim: eu gostaria de parar de escrever só nas horas vagas, sabe? No carro ou em lugares assim. Eu quero sentar no meio do meu dia e dedicar 5 horas a isso sem me sentir culpada. Na sequência, ela fala que trabalha desde os 12 anos e que estava cansada. Reconhece o privilégio de ser editora, de ter um trabalho que gosta. Mas termina a resposta assim: não quero aceitar toda a palestra, toda a aula, tudo, para conseguir a renda extra de que preciso para ser a chefe de uma família com filhos. Nós morremos. Talvez seja esse o sentido da vida. Mas fazemos linguagem. O que bem pode ser a medida da nossa vida. Esse é um trecho do discurso de Toni quando ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1993. O texto completo está na coletânea A Fonte da Autoestima, traduzida por Odorico Leal para o catálogo da companhia também. Toni era obstinada por essa linguagem. Foi o combustível para escrever e também para editar tantos livros na Random House. A edição virou um projeto de vida, uma missão, o que chamam de estética editorial da Toni. Isso fazia sentido com o projeto da Random House de descobrir novos escritores, criar um novo público leitor e ao mesmo tempo lançar best-sellers. E entre muitos lançamentos, Toni também editou 2 antologias. Uma delas foi uma reunião de importantes autores africanos de ficção, poesia e ensaio. E também The Black Book, que registra a história e o cotidiano de pessoas negras dos Estados Unidos por meio de materiais de arquivos, objetos e fotografias. O que sugiro é que prestemos muita atenção tanto às nossas sensibilidades acolhedoras quanto às nossas ambições. Vocês estão caminhando na direção da liberdade. E a função da liberdade é libertar outras pessoas. Esse é um trecho do ensaio As Meias Irmãs de Cinderela, que está no livro A Fonte da Autoestima. A relevância de Toni no mercado editorial está documentada em um livro escrito pela pesquisadora Dana Williams, sem tradução ainda para o português, chamado Toni at Random. O livro conta que a contratação de Toni na Random House foi o momento mais importante na transformação da relação entre escritores negros e editoras brancas nos Estados Unidos. Dos anos 70 para cá, em parte por causa do trabalho de pioneiras como Toni, o mercado editorial nos Estados Unidos e no mundo mudou. Eu acho que sempre teve muita mulher trabalhando em editora. Isso, talvez, o que tenha mudado é o cargo de chefia, enfim. Mas o que, de fato, eu posso garantir, assim, é que hoje se publica mais mulheres do que se publicava no passado. Isso daí não tem a menor dúvida. Eu acho que o interesse por obras escritas por mulheres aumentou, assim como aumentou o número de mulheres publicadas. Então, isso muda tudo, né? Muda a recepção, muda o cenário, muda o interesse das editoras. Então, acho que isso é uma coisa muito positiva de se ver, assim. Na poesia nem se fala. Em 1983, Toni deixou a Random House para se dedicar totalmente aos próprios livros. Mas isso teve um custo caro. O número de autores negros publicados pela editora despencou depois que ela saiu de lá. O que não foi um choque para Toni. Em uma palestra sobre a literatura negra nos Estados Unidos, ela falou para a plateia: Acho que a sobrevivência do mercado editorial negro, que para mim é uma forma de dizer a sobrevivência da literatura negra, dependerá das mesmas coisas de que depende a sobrevivência de qualquer coisa negra. Ou seja, a energia do povo negro. Pura energia, inventividade e inovação, tenacidade, a capacidade de perseverar e um desprezo por essas instituições e agências enormes e monolíticas que nos obstruem. Em outras palavras, precisamos fazer o nosso trabalho. Tanto Toni como Natalia escreviam a partir de muita observação do entorno. Uma observação muito crítica e meticulosa do que viam ao redor. Isso aparece nos livros e também no trabalho de edição, que é um ofício muito mais dos bastidores. Mulheres que atenderam a uma vocação, como a própria Natalia conta no ensaio As Pequenas Virtudes, que está no livro homônimo. É o seguinte, ela tá falando sobre filhos, né? E aí ela fala o seguinte:
Esse é o finalzinho do livro, tá? É um spoiler pra valer, porque é o último parágrafo do livro dela. Ela fala assim... Ela basicamente fala que a gente às vezes fica querendo, como se a gente quisesse continuar procriando os filhos a vida inteira, fazendo com que eles sejam parecidos com a gente, fazendo com que eles façam decisões que a gente faria, enfim. E aí ela fala sobre essa importância de você conseguir procriar uma vez só, digamos assim, e depois deixar que o filho seja ele mesmo, né? E aí ela diz assim... Queremos que eles sejam nossa obra em tudo, como se não fossem seres humanos, mas obra do Espírito. Porém, se tivermos em nós uma vocação, se não a renegarmos nem traímos, então podemos deixá-los germinar tranquilamente fora de nós, circundados da sombra e do silêncio que o brotar de uma vocação e de um ser requer. Esta, talvez, seja a única oportunidade real que temos de ajudá-los em alguma medida na busca de uma vocação. Termos nós mesmos uma vocação, conhecê-la, amá-la e servi-la com paixão, porque o amor à vida gera amor à vida. Eu tenho vontade de chorar lendo isso. Não sei se sou só eu. Mas que frase é essa, né? O amor à vida gera amor à vida. Eu fico com o olho cheio d'água. Não é lindo? No próximo e último episódio da série As Narradoras, a gente fala de duas autoras que escreveram livros de muita intensidade. Mulheres fortes e modernas à frente do seu tempo. A dinamarquesa Tove Ditlevsen e a catalã Montserrat Roig. Te espero lá. E agora, para fechar, eu tenho um presente de fim de ano para você, ouvinte fiel da Rádio Companhia. Até o dia 17 de dezembro tem cupom de desconto de 10% na Amazon. O cupom RÁDIO10 vale para os livros das 14 narradoras que são o tema dessa série. É só usar o cupom RÁDIO10 na hora de comprar. Ah, e lembrando, todos os livros e autoras citadas nesse episódio estão listados aqui na descrição. Eu sou Stephanie Rock e essa é a Rádio Companhia. Reportagem e roteiro de Duda Kunert. Edição, mixagem e trilha de Pedro Pastoriz. Direção e produção da Trovão Mídia.